Ontem eu passei parte do meu tempo da noite acompanhando ali a entrevista que o Deltan Dallagnol concedeu ao programa Roda Viva da TV Cultura. E a cada resposta sem sentido que ele dava aos repórteres que estavam ali presentes, ficava evidente para mim como que o Brasil, em específico, parte da sociedade que se considera elite ou que se considera defensor ali do combate da corrupção, conseguiu cair numa lábia tão ruim e tão fraca quanto a lábia do Deltan Dallagnol. A participação dele no Roda Viva ontem foi péssima para ele, e se a mídia tivesse feito com o Dallagnol no passado o que fez ontem, talvez a Operação Lava Jato, como bem lembrou ali o Ricardo Noblar, teria seguido por outro caminho. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal, o apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a entrevista do Dallagnol. Inclusive o meu vídeo tá saindo muito tarde porque eu revi de novo a entrevista e foi patética do início ao fim. Primeiro que ele questiona ali em vários momentos a decisão do TSE, alegando que é um absurdo o TSE ter revogado uma decisão unânime do TRE do Paraná, e ele deixa claro isso em mais de uma oportunidade, que a decisão foi unânime, uma decisão de uma corte unânime, ele fala isso o tempo inteiro. Mas quando a corte do TSE decidiu de forma unânime, aí ele traz o argumento de que na verdade os interesses dos membros do TSE é agradar o Lula. Inclusive o que foi indicado pelo Bolsonaro. E que a observação, o interesse do Benedito Gonçalves é uma cadeira no STF. E ao ser indagado, por exemplo, como é que ele chega a essa conclusão, ele diz que diferente do que aconteceu no caso dele lá no Ministério Público, que ele não fugiu de PAD nenhum, diferente dele, o que acontece, por exemplo, com os membros do TSE é que ele tem provas que as ações dele são para agradar o Lula, porque a política funciona assim, e quem conhece a política em Brasília sabe como é que funciona, e que o interesse do Benedito Gonçalves seria fazer um aceno pro Lula para ocupar uma cadeira no STF. E aí você pergunta a ele, qual que é a prova que ele tem? A mesma que ele tinha quando apresentou o PowerPoint contra o Lula, as convicções que ele tinha. Outro ponto também que ficou evidente ali é que ele mesmo sem querer confirmou coisas que foram divulgadas ali no que a gente conheceu como Vaza Jato, e agora a gente tá vendo ali o Deltan Dallagnol sendo exposto na sua forma mais chucra, porque muita gente viu o Dallagnol como uma figura intelectualizada, alguém que era muito preparado, e eu me recordo que recentemente, no ano passado ainda pouco antes da eleição, mas viralizou de novo recentemente, quando o Zé Padilha, ou mesmo de Um Mecanismo, Tropa de Elite, Narcos, ele disse que conversou com o Sérgio Moro pela primeira vez, e quando ele conversou com o Sérgio Moro, ele disse que teve de ligar para a esposa, porque ele disse que em poucos minutos de conversa com o Moro, ele percebeu que o Moro era uma figura medíocre, e que ele disse que não conseguia entender como é que ele e tantas pessoas caíram na lábia do Moro. A mesma coisa eu me refiro ao Dallagnol. Como é que alguém sem consciência cai na lábia do Deltan Dallagnol, que é um cara completamente despreparado, inclusive em retórica. Uma das características, inclusive, da insegurança, que é a questão de você sair atropelando a fala o tempo inteiro, apresentar argumentos sem fundamento, como ele apresentou ali, fica evidente. E aí eu quero trazer para vocês o que parte da mídia trouxe hoje em relação ao Deltan Dallagnol, né? Porque se a gente tivesse essa movimentação da mídia lá no passado, como inclusive o UOL fez aqui, ó, ficaria claro que a conduta do Dallagnol no Roda Viva ontem foi patético, inclusive na história do combate à corrupção, que ele disse que entre Lula e Bolsonaro não dá para pensar duas vezes, e aí ao ser questionado se o Bolsonaro teve uma boa atuação, por exemplo, na frente da pandemia, ele disse que não sabia dizer, porque ele teria de estudar os números, e aí quando foi questionado também sobre a questão de quem demitiu o Moro foi o Bolsonaro, inclusive com alegações de que o Moro saiu, na verdade, né? Ele pediu para sair, e que o Moro teria saído com alegações de que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos que estavam em tese cometendo crime. E agora a gente vê todas essas mobilizações aí em torno do Bolsonaro e do próprio bolsonarismo, com o Dallagnol, que disse que não queria responder algumas coisas para não rachar a direita, que ele não estava ali para poder rachar a direita. Ou seja, ele estava tentando conseguir o tal apoio para
manifestação que estava marcada para o início de junho em todo o Brasil em apoio a ele e que depois de ter sido abandonada pelos bolsonaristas que também abandonaram o Dallagnol, o próprio MBL que tentou surfar nessa onda do Dallagnol também desistiu do movimento, também desistiu de fazer esse evento. Eu vou até fazer um vídeo aqui muito em breve, talvez ainda hoje ou amanhã, não sei, falando sobre essa questão do MBL ter tentado surfar a onda do Dallagnol e ter desistido. E aí eu fui ler aqui, né, alguns materiais, inclusive a coluna do Chico Alves, publicada aqui no UOL, que ele traz o seguinte, ó, só pra gente entender o que aconteceu, porque pra mim isso aqui reflete muito bem o que é o Dallagnol. Dallagnol torna-se um meme de si mesmo e desmoraliza o lavajatismo ainda mais. E aí segue aqui um trecho da matéria, eu não vou ler tudo, tá? Um meme que circula nas redes sociais ridiculariza os dissabores que a dupla Deltan Dallagnol e Sérgio Moro tem experimentado nos últimos tempos. Em referência à época em que pontificavam na Lava Jato, os dois aparecem em uma foto dizendo um para o outro, abre aspas, você lembra quando nós éramos do judiciário e nenhum político prestava? A resposta, lembro sim, mas nós hoje estamos na política e nenhum juiz presta. E isso aconteceu com relação ao Benedito Gonçalves, isso aconteceu com relação ao Eduardo Apio, enfim, isso aconteceu com várias outras decisões que quando não são favoráveis ao Dallagnol, ele é perseguido pela polícia, inclusive eu vou mostrar pra você já já, ele é perseguido pela justiça e o motivo dessa perseguição, segundo ele, é que ele combateu corruptos. Ele só não fala, por exemplo, que pra combater esses corruptos, ele ultrapassou o limite da lei. Tanto que ontem na Folha, na Roda Viva, no Roda Viva, melhor dizendo, ele admitiu, inclusive, que realmente gravava ligações dos ramais. E aí você pergunta, com autorização de quem? Dele mesmo. Porque diz que recebia muitos trotes e que isso e que aquilo. Só que ele estava em uma repartição pública que para poder ter informações ali copiadas ou gravadas precisaria de uma autorização, porque ele estava ali como agente do Estado. Então ele mesmo confessa que sim, gravou realmente ligações que ele recebia, outras pessoas gravaram e que uma das colegas, estranhamente, quando pediu remoção para outro lugar, acabou esquecendo de desativar ali o monitoramento da linha dela e aí várias outras conversas foram gravadas, mas não tinha nada de mais nisso. Falou sobre a questão das palestras, que dinheiro é amoral e que isso e que aquilo, enfim, só deixou transparecer aquilo que a gente já imaginava. E eu queria inclusive parabenizar aqui o Flávio, né, ontem teve a participação de um representante de vários portais, né? The Intercept Brasil, Folha de São Paulo, UOL, Portal Nexo e também teve do Globo. E as perguntas para mim foram bem importantes em relação ao Deltan Dallagnol, inclusive o próprio Flávio, que é esse que vai estar aparecendo na imagem para vocês, questionou o Dallagnol sobre a questão da corrupção que o Bolsonaro fez utilizando ali, por exemplo, a Caixa Econômica Federal para tentar se eleger, e ele disse que não tem sombra de dúvida, entre Lula e Bolsonaro ele não pensa duas vezes. E para deixar a situação do Dallagnol mais linda, entre aspas, né? Segundo informações compartilhadas hoje mais cedo, lá na revista Fórum, Dallagnol foi intimado pela Polícia Federal para depor. E veio com aquele mesmo discurso de combater corrupção. E aí, eu vou ler um trecho também desse material pra gente finalizar o vídeo, mas deixa eu lembrar uma coisa pra vocês aqui, e pra quem inclusive ainda apoia o Dallagnol, que talvez passe aqui de vez em quando pra ouvir uma opinião diferente. Quando você aceita estar do lado do Bolsonaro, sabendo de tudo que o próprio Moro divulgou de boca aberta, não foi ninguém que obrigou o Moro a falar, o próprio Moro que disse, fica meio difícil você alegar ali que você está combatendo a corrupção, porque você não combate a corrupção ao lado de corruptos. E você também não combate a corrupção se corrompendo, assim como você não combate o crime cometendo crime, que foi o que aconteceu na Operação Lava Jato. E que eu dizia, quem segue esse canal aqui há muito tempo sabe que eu disse em mais de uma oportunidade que assim que saíram as informações da Vaza Jato 2019, eu falei, vários casos serão anulados e lembrem-se, todos os indivíduos que foram presos, até aqueles que tinham culpa na Operação Lava Jato, terão julgamentos anulados ou serão soltos por culpa do Moro e do Dallagnol. Anotem isso, eu falava no passado, como muita gente também falava, e agora a gente tá vendo se confirmando aí. Mas vamos ler aqui a matéria publicada só para dar o crédito aqui, tá essa outra matéria do UOL também, e a matéria publicada lá na revista Fórum pelo Rafael Sanz. Urgente, Dallagnol é intimado pela PF a prestar depoimento. E aí ele fica aquele chororô todo, né, que agora depois da perseguição política, vem agora a perseguição policial. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos
estava na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, dia 30, para discutir uma possível reversão da cassação de seu mandato, quando foi surpreendido com uma intimação da Polícia Federal para prestar um depoimento remoto à corporação. Ele terá de acessar o link de uma videochamada enviada ao seu e-mail para falar com os investigadores. O documento entregue ao ex-procurador da Lava Jato, no entanto, não faz referência ao processo pelo qual prestará esclarecimentos, o que despertou sentimentos persecutórios nele. E aí segue ele questionando, né? Acabei de receber intimação sem que seja dito o número dos autos, se sou ouvido como testemunha ou investigado, apenas dizendo que é ordem de um tribunal superior. Depois de uma perseguição política, agora há uma perseguição policial. Que crime cometi? Só coloquei corruptos na cadeia, resmungou Dallagnol ainda na Câmara logo após receber o documento. Dallagnol teve mandato cassado, como a gente já sabe, no dia 16 de maio, e de lá pra cá ele vem disparando ali várias desinformações, que ele alega, inclusive, que tem prova, e eu recomendo que os ministros do TSE denunciem o Dallagnol, apresentem denúncias, né, na PGR contra ele ou em outros tribunais, para que ele apresente as provas que ele disse que o que o Benedito Gonçalves fez foi para agradar o Lula em troca de uma vaga no STF. Ele disse que isso é provado. Provado aonde? Eu queria, inclusive, que alguém provocasse. Vou esperar, inclusive, até a sexta-feira ou a segunda para ver se alguém provoca. Se ninguém provocar, eu mesmo vou provocar a PGR para que ele explique de onde é que ele tem essa prova, porque a gente precisa conhecer essa prova, né? Mas, enfim, talvez ontem tenha sido aí um dos últimos capítulos dessas figuras, né, chucras, Moro e Dallagnol, envolvendo a Operação Lava Jato, que terão muitas outras ações. Eu vou fazer um vídeo que deve sair amanhã aqui no canal, ou hoje ainda, eu também não sei, que vai falar sobre a decisão do CNJ em relação ao TRF4 e a 13ª Vara Federal de Curitiba. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no comentário fixo. E como eu sempre digo no final do vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.